Opa, chegando aqui para falar mais abobrinhas sobre a grande vitória do México sobre o Equador, 2-0, classificados para as oitavas. Estão aí do lado da chave do Brasil e acho que essa foi a melhor atuação do México que eu vi na vida, se bobear, né? A gente sempre tem aquela visão do futebol mexicano que uma hora vai chegar, que eles estão evoluindo, que é sempre um time muito rapidinho, né, de troca de passes e tal. E acho que ontem eles conseguiram mostrar isso muito bem. Acho que o Equador ficou perdidinho, principalmente no primeiro tempo. Acho que os primeiros 45 minutos talvez tenham sido aí os 45 minutos de maior amasso entre 2 seleções, né, meio que equivalentes na Copa, sem contar, acho que tem maior discrepância. A gente poderia falar de França e Suécia, mas acho que a França está muito na frente da Suécia. Então acho que o que o México fez ontem ali com o Equador, nos primeiros 45 minutos, ficou até barato para o Equador. Acho que nos primeiros 15, 20 minutos, o primeiro gol, começar aqui a mostrar algumas coisas do jogo, né, mas o primeiro gol sai aqui só com 22, mas acho que antes o México já tinha tido umas 2 chances, assim, bem razoáveis, né, claras de fazer o gol. Teve uma do Raul Jiménez cabeceando para fora, algumas finalizações da entrada da área, e a gente vê que o início do jogo com uma pressãozinha do México, né, eh, e sempre pressionando. O Equador tentou subir a marcação para pressionar o México na saída de bola, com uma marcação bem encaixada, homem a homem, de perseguição, mas o tempo todo esse estilo de movimentação do México, de toca, passa, sempre com o jogador conseguindo aparecer muito bem como terceira opção, né, como terceiro homem, como falam normalmente, né, que tem a linha de passe aqui, surge um terceiro homem para receber a bola e dar aquela segurada na bola para o time vir e abrir o espaço, né, fazer o time se movimentar. Isso funcionou muito bem. O Quinhões, jogou muito, né, um jogador que é muito rápido e ao mesmo tempo é muito forte, finaliza bem, então acabou sendo uma peça importante, ainda que eu acho que no primeiro tempo as principais chances vieram aqui tenham vindo pelo lado direito, pelo menos ali nos primeiros 20 minutos. E o Equador, que viu essa estratégia dar errado, não conseguiu mudar nem se ajustar durante todo o primeiro tempo. Eh, Subia a marcação e era rapidamente, eh, né, a marcação era driblada de certa forma, pela movimentação dos jogadores mexicanos, pela falta de atenção um pouco dos jogadores equatorianos, né, muitas vezes os caras passavam, né, no primeiro gol a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, eh, quando tem a sustentação, o Hincapié, se eu não me engano, eh não é Hincapié, é o Alan Franco, eu acho. O Alan Franco perde o Quinhões de vista e ele passa nas costas dele. A partir do momento que o Quinhões arrancou na frente, né, dificilmente você vai conseguir pegar na corrida. Então, e um time também que conseguiu muito bem fazer uma pressãozinha após perda, nos momentos que o Equador ia sair com a bola, sempre tirando a velocidade do Equador no contra-ataque. O Equador, que jogou com jogadores rápidos, jogou com o Gulo de novo titular, jogou com o Eboá, jogou com o Plata, o Ener Valencia de novo muito mal. O Plata praticamente não tocou na bola no primeiro tempo, muito pouco participativo. O Angulo tentou algumas jogadas e o Yeboah acho que fez as 2 principais jogadas do Equador no jogo, quando, né, chutou uma bola meio de bico ali na trave e depois deu um chute para uma boa defesa do Rangel, do goleiro, do Raul Rangel do México. Então, assim, foram poucas as chances do Equador. No segundo tempo apelou muito para a bola longa, para o chutão, não tinha muita jogada construída, aquela jogada por dentro que pudesse gerar um chute de entrada da área do Caicedo, que houvesse uma tabela que pudesse chegar na linha de fundo, nada disso. Então uma partida muito consistente do México, né, acho que é difícil até elogiar um jogador só. Acho que o Moura foi muito bem, dinâmico, trocando passes, armando o jogo, sendo consciente, fazendo uma pressão. Ele que é um jogador muito jovem, tem 17 anos. O Raul Jiménez muito bem ali como 9, como centroavante, né, finalizando as jogadas e também aparecendo bem para o jogo. O Quinhões muito bem, sendo uma válvula de escape muito importante, conseguindo sustentar a pressão da marcação, ótimo finalizador. Os zagueiros saindo, jogando com muita calma e paciência, né, de repente poderiam ceder à pressão equatoriana e buscar um chutão, eh, e se livrar da bola. Não, seguiram o plano de jogo muito bem, executaram bem, né, não basta só você tentar sair jogando, o importante é você conseguir. O goleiro também conseguiu ser muito consciente na saída de bola. Então o Equador que foi muito mal, assim, acho que essa é a melhor partida do México que eu vi na vida e acho que essa foi a pior partida do Equador que eu vi no ciclo. Um Equador que teve dificuldades na fase de grupos, mas que, jogou bem, né, jogou bem contra a Costa do Marfim, podia ter ganhado, podia ter empatado, acabou perdendo, faz parte. Eh, Jogou muito bem contra a Curaçao também, conseguiu criar várias chances de gol, apesar de ter empatado em 0-0, e que jogou bem contra a Alemanha, eh, conseguindo a virada para a classificação. E dessa vez foi um time um pouco perdido em campo, né, não conseguiu encontrar os jogadores mexicanos, era como se eles estivessem sempre meio segundo, 1 segundo atrasado. Então, se a gente for ver aqui as estatísticas, a gente vê aqui que não chegou nem a ter uma grande pressão no segundo tempo, o México saindo pouco, muito mais no contra-ataque. O México aqui com 2 grandes chances,
as finalizações aqui do México, a gente vê que o Equador quase não finalizou, né, finalizou aqui 7 vezes, a gente vê aqui as finalizações 2 fora da área aqui, então muito pouco para um time que saiu perdendo, já com 20 minutos. Eh, então uma partida que eu aqui distância percorrida entre os times, né, 100 e 83 é uma distância muito grande, entre os 2 você correr 16 quilômetros a menos, realmente, talvez essa tenha sido a diferença, mas é justamente isso que eu falei, né, de parecia que um time estava a 200 por hora e o outro time estava a 50, né, um time estava no dobro, acho que o México na fase de grupos, apesar de ter ganhado os 3 jogos, não ter sofrido gols, não foi um time tão dominante, né, foi um time um pouco mais cadenciado, talvez porque os times marcavam mais no campo de defesa, não pressionavam tanto a saída de bola do México. Dessa vez o Equador pressionou e eles se saíram muito bem dessa pressão. Um time que foi muito mais ofensivo, muito mais agressivo, partiu muito mais para cima, com muito mais vontade de fazer gol. O primeiro tempo, para mim, podia ter terminado 3-4-0, tiveram alguns contra-ataques, no segundo tempo que, que não funcionaram tanto, né, tipo assim, conseguiram, né, chegar ali perto da área, mas, não finalizaram tão bem. Então achei uma partidaça do México, né, acho que eles chegam com mais moral ainda para as oitavas de final, que é contra a Inglaterra. E, tô gravando isso aqui depois do jogo da Inglaterra, então, né, eu eu não tô deduzindo que a Inglaterra vai ganhar do Congo, então acho que chega com muito mais moral, acho que vai ser um adversário difícil, porque vencer um adversário difícil aqui, né, os adversários do grupo ali que foram Tchequia, Coreia e África do Sul, que eram times ali mais do terceiro, quarto escalão, e agora vencer um time que eu acho que o Equador é um time ali de terceiro para segundo escalão, né, melhor que os da fase de grupos do México. E jogaram muito bem, assim, com pouquíssimas falhas. Então, vou mostrar aqui também alguns lances para ilustrar o jogo, das coisas que mais me chamaram a atenção, que são positivas do México e negativas para o Equador, né. A gente vai ver aqui o lance do primeiro gol. Eh, a gente vai ver aqui que a pressão do Equador tá certinha, né, 1 para 1, para 1, para 1, para 1, 1 para 1, 1 para 1, para 1, para 1, né. Tá todo mundo aqui marcando individualmente, em perseguições, e nesse caso você não pode tomar o drible, você não pode deixar a bola correr solta, você tem que estar muito próximo. Opa. Esqueci de botar de novo. Mas aqui, ó, 1 para 1, 1 para 1, para 1, para 1, para 1, né, todo lugar que tem um jogador mexicano tem um jogador equatoriano também. E aí aqui o Quinhões fazendo um papel muito importante, né, de fazer o pivô, de sustentar, uma coisa que o Ryan faz muito bem também, no lado do Brasil. E aí ele consegue fazer essa sustentação, esse passe correu aqui por fora, e aí, né, ele consegue esse passe por dentro, né, esse passe vem aqui primeiro, depois vem aqui, a gente vê que tá encaixado aqui, mas a gente vê que aqui o Alan Franco já começa a perder o Quinhões, né, o Pátio continua seguindo aqui, que eu acho que é o Raul Jimenez, mas o Quinhões já tá aqui na frente, né, olha o espaço que tem aqui nas costas, esses são os 2 últimos homens da marcação do Equador. Aqui, ó. E aí o Quinhões sai na frente, né, aí tá todo mundo correndo desesperado pra trás, e aí com certeza vai sair o gol. Aqui o segundo gol de uma não chega a ser uma pressão pós-perda, porque aqui acho que vem de uma jogada de lateral que tenta o lançamento pra esse cara, mas você vai ver que os 2 continuam correndo pra frente. Então o Pátio não tem vida fácil aqui na hora de afastar, né, se não tem ninguém pressionando, ele domina, sai jogando, sai com o goleiro, de repente deixa a bola passar. E tem esse cara aqui também pra roubar a bola. Então, né, senão a bola chegaria aqui tranquilamente nesses 2 jogadores. E aí depois que eles roubam a bola, a gente vai ver aqui, né, que tem 2 jogadores mexicanos aqui e vai ter 6 aqui do Equador contra 4 e tem mais 2 vindo. Então a gente vinha sempre um México que parecia ter mais fome de jogo, né, mais fome de ganhar, e aí acaba saindo o segundo gol, o Queiroz se livra aqui, tem um 2 contra 1, né, o Queiroz acaba cortando pra dentro, acha o Raul Jimenez pelo meio, a gente já vê um jogador aqui também completamente livre, que poderia ser uma opção de passe, e acaba saindo o gol. Aqui a gente vê mais uma vez que a pressão, né, do Equador dá errado, e a bola chega por aqui, a gente vê que é 1, 2, 3, 4, correndo por dentro contra 1, 2, 3, 4, e aqui tá no mano a mano, né, estão vindo mais 2 aqui, mas a gente vê muitas vezes, ontem ao longo do jogo, o Equador correndo para trás, acho que essa foi a principal dinâmica do jogo. Eh, a gente vai ver aqui de novo, né, que tá encaixado aqui o 1 para 1, aqui tem 1 para 1, aqui tem 1 para 1, aqui tem 1 para 1, aqui tá marcado, né, os outros 2 lá estão mais afastados, mas a gente vê aqui já que acho que é o Vite aqui, se eu não me engano, eh, ele perde, né, de vista o o Alvarado, se eu não me engano. Acho que aqui é o Mora e aqui é o Alvarado. Então não, Alvarado acho que é, mas não importa. Aí a bola não, acho que aqui é o Mora, tem razão. E aí tu vê que aqui tem um espaço, né, aqui tá a linha do lateral, zagueiro, zagueiro, aí tu vê que alguém saltou aqui pra fazer a marcação, e esse aqui se desligou, e esse aqui tá passando nesse buraco imenso, né. Aqui mais uma vez. Isso aqui é tudo no início do jogo, né, a pressão pós-perda, a gente vê aqui que o Valência tenta fazer o mesmo papel do Quinhões, né, sustentando aqui a marcação, o time do México tá voltando, não é uma saída de bola do zero, é uma saída de bola ali depois de recuperar a bola,
a gente vê que o Equador aqui o México já tá voltando aqui para pressionar e roubar a bola, né, esse cara que vai receber a bola e já vai tomar a pressão, se ele não consegue se livrar rápido, se ele não toca rápido aqui no Angulo, ele perde a bola, que é o que acontece, o Mora consegue roubar a bola, e a gente já viu aqui, ó, quantas opções de passe o Mora tem, né, ele pode levar, porque tem esse corredor aqui, né, não tá difícil carregar essa bola nesse espaço, mas a gente tem aqui 2 opções de passe, ainda tem a opção de passe lá no Queiroz um pouco mais aberto, tem essa opção de passe aqui um pouco à frente. Então, de novo, aqui a gente vai ver 5 jogadores do 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 México partindo, a zaga aqui até que tá montada com os 4, tem o Caicedo, esse aqui tá ficando para trás já. A gente vê aqui já na postura do Angulo, o Ener Valencia ficando para trás. Então, um México muito dinâmico na troca de passe, na pressão, na marcação, eh, e na vontade, assim, na verticalidade. Foi um time muito mais vertical do que eu tinha visto na fase de grupos. Então, um México, assim, que me surpreendeu e me agradou muito, né, que mais uma vez saindo da pressão do Equador, a gente vai vendo aqui, ó, os jogadores partindo de novo, o Equador tendo que correr para trás, depois de ter sua pressão na saída de bola superada, né, de que de novo correndo para trás, olha o espaço que tem aqui no meio do meio-campo do Equador, né, a gente tá vendo aqui 2 por dentro e tá vindo 2 por dentro também, se não me engano é o Raul Jiménez e o Quiñones, nesse lance aqui que termina com a com o cruzamento pra uma cabeçada para fora do Raul Jiménez. E aí aqui de novo ressaltando o papel do goleiro, né, o Equador aqui agora tenta fazer uma pressão que não tá, o Ener Valencia tenta fechar esse passe pelo lado, mas o goleiro tem a tranquilidade, a calma, você vê que a pressão não tá tão encaixada, ela tá longe, o Plata tá aqui meio que marcando já meio que 2, 3 jogadores, né, para evitar esse passe aqui, né, teria que jogar por cima aqui, então a gente vê aqui essa linha de 4, que é dos pontas e dos meio-campistas, que é Caicedo, Vítor, Yeboah e Angulo, e o Plata e o Ener Valencia naquele 4-4-2 do Equador, mas a gente vê que essa pressão é superada muito facilmente, né, o Vítor tá muito longe aqui, esse passe entra aqui muito fácil e vem para cá, e a partir daí, de novo, o Equador tem que correr para trás, porque esse cara vai correr aqui sozinho, dá para criar situações de vantagem, né, a gente vê aqui que tá com 7-11 aqui, 16 segundos depois o Equador já tá lá na frente com o lateral a favor, e você vê o espaço aqui, né, como tem pouca gente aqui no meio, porque foi uma transição rápida mais uma vez, que o Equador tem que correr para trás, e que o México consegue achar espaço. Então, acho que a dinâmica do jogo principal foi essa, o primeiro tempo praticamente liquidou o jogo, porque o Equador estava muito fora do jogo e quando voltou para o segundo tempo, não voltou com grandes mexidas, partida e Copa do Mundo Ener Valencia mais uma vez muito ruins. O Kevin Rodrigues demorou para entrar, até acho que ele deu um pouquinho de melhor ali em termos de retenção de bola, força física e tal, mas no segundo tempo também o jogo começou a ficar muito pegado, os equatorianos começaram a ficar um pouco, provavelmente tensos, nervosos, com a situação e se excederam muitas vezes na disputa, nas faltas. O árbitro até segurou demais os cartões, se ele tivesse soltado mais cartão, teria expulsado mais gente. Então acho que foi isso, né, acho que foi uma partidaça do México, vem preparadíssimo para para jogar contra a Inglaterra, um time que ainda não sofreu gols. Acho que de repente a força física da Inglaterra, eu acho que esse time do México tem bons jogadores, mas ainda o time da Inglaterra é um time alto, é um time forte, né, se a gente for ver o meio-campo da Inglaterra, Bellingham, Rice e o Elliott, acho que todos têm mais de 1,85, né, e são jogadores fortes, são jogadores rápidos, de passada longa. O Rashford, se for titular, é um jogador também muito forte e rápido. O Madueke é forte, rápido e alto. Então, o Kane nem se fala. Então, acho que vai ter muito mais trabalho para fazer essa pressão. Não sei se a Inglaterra vai tentar fazer essa pressão na saída de bola. Acho que talvez nem seja tanto o estilo da Inglaterra para jogar contra o México. Acho que a Inglaterra vai preferir construir mais do zero. Então, acho que vai ser um jogo que os times vão disputar muito a posse de bola, né? Não acredito em nenhum time cedendo voluntariamente a posse de bola. Pode ser que um time se sobreponha ao outro e consiga ter mais a bola, mas acho que é isso, né, acho que a Inglaterra vai ter que tomar cuidado, acho que os laterais da Inglaterra vacilam com muitas vezes nas laterais, hoje a gente viu contra o Congo que a Inglaterra, vacilou muitas vezes, o Quinhões é um cara muito insinuante, o Congo que teve muito menos qualidade técnica do que Quinhões, Raul Jiménez, Moura, Alvarado, eh, conseguiu espaços no contra-ataque algumas vezes, pecaram ali antes do jogo meteram a bola na trave, né, no primeiro tempo ainda meteram a bola na trave, então acho que a Inglaterra vai precisar estar muito atenta a essa saída de bola do México, essa dinâmica, essa marcação, acho que a Inglaterra no geral vai preferir fazer uma marcação um pouco mais baixa, sem tanta pressão. Não duvido até ser o Gordon de titular, por ele exercer um papel um pouco mais tático, mas acho que é um México que chega muito bem aí. Acho que a Inglaterra continua a favorita, mas agora sim eu vi um grande México, assim, que empolgou. Eu fiquei vendo o jogo e realmente achei e falei: "Porra, que partida do México", acho que foi a melhor partida do México que eu vi na minha vida. Então
Então é isso, tá na chave do Brasil aí, acho que é um estilo de jogo também que se encaixa muito com o que o Brasil deseja, essa saída de bola em que o Brasil pressiona, essa saída de bola que o Brasil quer roubar a bola já no campo de ataque, então se o Brasil conseguir encaixar, o Brasil vai ter chances de roubar a bola, né, o México vai dar essa chance pra gente se eles continuarem jogando nesse estilo. Mas ao mesmo tempo, um Brasil que tem que tomar cuidado, né, para não errar na saída de bola, não errar na pressão lá em cima, porque a gente viu que se eles escaparem, eles têm muita força lá na frente para fazer o gol. Acho que mais que o Japão até, esse Quinhós é um ponta que finaliza bastante, o Raul Jiménez é perigosíssimo, tanto na bola aérea quanto pelo chão, no pivô. O Mora arma muito bem o jogo, né, gosta de finalizar também. Então é isso, né, achei uma grande partida do México e e é isso. Valeu, essas foram as abobrinhas aí de México 2, Equador 0.